Oiê! Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Acho que vocês perceberam que eu comecei a responder as mensagens. A internet do pré-pago do celular agora parece que deu uma estabilizada e eu tô conseguindo fazer isso. A internet que é fornecida pelo Wi-Fi continua bem tenebrosa, mas ainda bem que algumas coisas já deram uma certa melhorada, sabe? Estou sempre seguindo aquele ritmo de cuidados, nada de mão no rosto, tô passando álcool em gel nos pegadores das portas, em todos os lugares onde a gente leva a mão, tendo sempre muito cuidado no banheiro. Eu fiz uma solução com álcool em gel, água, detergente e uma tampinha de que boa num daqueles frasquinhos borrifador, sabem? Que as pessoas usam para passar roupa, sabe? Então eu fiz uma solução dessa, não ficou forte, porque como vocês sabem, eu não sou muito a favor dessa coisa de lidar com cloro, com aquela água sanitária, por razões respiratórias e por eles exalarem substâncias que são bastante nocivas para o nosso organismo. E aí, toda vez que eu vou no banheiro, eu higienizo tudo antes e depois que eu faço uso, sabe? Com essa solução. É bem simples, não ficou cheirando forte, sabe? Coloquei um tanto assim de álcool, a colherinha, a tampinha de que boa, um tanto assim de detergente de pia, de lava-louça e completei o resto com água. Por incrível que pareça, sabem aquela crosta que tenta acumular assim na pia, sabe? Tem dado resultado, tem sempre permanecido sempre tão limpinho e eu acho que eu vou levar a adoção dessa solução para sempre, assim, sabe? Uma medida muito própria e quero buscar um desses respiradorzinho pequenininho para que quando eu saia de casa eu possa fazer essa higiene nos banheiros que eu precisar utilizar, porque a gente precisa utilizar banheiro, né? Banheiro de clínica, banheiro de locais, de hospitais, a gente precisa utilizar. E assim eu vou me sentir mais segura, sabe? Pode ser alguma coisa muito nada a ver, mas eu sinto que eu tô fazendo certo e que isso é certo. E é uma medida que eu vou adotar de verdade, sabe, gente? Tô dividindo com vocês porque todas as coisas que eu acho que seja interessante para a vida nossa no coletivo precisa ser compartilhada. Minha mãe também tá fazendo isso, minha irmã também tá fazendo isso. Enfim, estamos tentando fazer a nossa parte sempre. Hoje, nesse vídeo, além dessa introdução, eu quero terminar aquelas questões sobre a mastectomia, sabem? Do meu livro. Eu vou chamar assim, sabe, gente? Meu livro, não vou mais falar o planner, porque 7 páginas daqui contam um pouco da minha história até sair em busca de um tratamento fora daqui. Futuramente pretendo escrever o resto que aconteceu. Pretendo registrar também sobre essa pandemia, as minhas visões sobre isso. Tenho feito anotações. E, gente,
eu creio, eu confio que eu ainda vou conseguir uma editora, eu vou conseguir imprimir esses livros aqui. Hoje eu estava pesquisando sobre um site que chama Apoie-se, é mais ou menos isso. E aí quando eu souber tudo dele, eu vou dividir aqui com vocês. Eu acho que vocês vão gostar disso, sabe? Vamos lá falar mais um pouco sobre mastectomia. No próximo vídeo sobre a quimioterapia, eu acho que vai dar uns 2, 3 vídeos, porque é sempre a gente conversando sobre, para que seja esclarecida as questões colocadas nesse livro e para que eu compartilhe mais sobre. Enfim, voltamos a nos falar, isso tem me alegrado muito, muito, muito. Vamos lá? Você sabia que a reconstrução da mama é um direito de toda mulher? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu teimo em repetir porque eu ainda vejo algumas mulheres não recebendo essa informação no consultório médico do médico, entendem? Então, se ainda tem esse vácuo, esse vazio, nós vamos fazer abordagem, sim, sobre isso. Quem ficou ou quem ficará com você após a cirurgia? Quem que você escolheu para isso? Você que já fez, deixa o seu comentário aqui. Você que ainda não fez, precisa pensar nisso. Meninas, não fizeram a escolha ainda? A gente precisa de cuidador, sim. Depois da cirurgia, a gente precisa de cuidadores. A gente não tira os pontos assim que sai do hospital. Os pontos demoram. O meu foi tirado no 14º dia, se não me falha a memória. 14º, 15º dia. E a gente precisa sim, precisa de ajuda, porque senão a recuperação fica mais ou menos. E a gente não quer nada mais ou menos, não é verdade? A gente quer uma coisa que tenha uma estabilidade, tenha uma cicatrização digna do que o nosso corpo merece. Às vezes, fazer alguns movimentos tendem a romper algumas coisas, a causar outros tipos de problema. E eu falo isso com grande preocupação, porque mesmo com todos os meus cuidados, eu fiquei com um buraco entre a cirurgia na mama e o mamilo. E esse buraco demorou 70 dias para fechar, gente. Eu tenho vídeo dele, tenho imagens dele, mas vocês sabem que postar qualquer coisa assim, agora o YouTube está ferronho, cada vez mais ferronho, que chega a dar medo, gente. Então, muito cuidado para não levar nenhuma chamada de atenção. Imagina eu, de repente, ser punida. Imaginem cair um canal que tem extrema importância na minha vida, e eu acredito que na vida de muitos, porque de repente a gente faz alguma coisa que desagrada os chefes, não é verdade? O YouTube é mais ou menos como uma empresa, é uma empresa. Tem o chefe, tem os executivos, os funcionários, e eu estou brigando novamente, gente, para que esse canal monetize. Eu sei que vocês já escutaram eu contar a história, que eu levei um strike do YouTube e perdi toda a maneira e possibilidade de monetização. Mas eu já consegui reverter bastante coisas.
Só que o assunto é para outro vídeo que eu vou contar para vocês, tá? Fechamos essa importância de você escolher quem vai ficar com você depois da cirurgia. Muitas mulheres ficam apenas com o marido, algumas outras que eu conheço ficam com filhos, e já conversei com várias mulheres que ficaram sozinhas depois que saíram do hospital. Claro que uma delas, a cirurgia foi relativamente pequena, mas mesmo assim é uma cirurgia, não é verdade? Então, bora lá escolher alguém para ficar com você depois. Outra coisa muito, muito, muito importante. Você sabe alguma coisa sobre o dreno chamado cachorrinho? Então, gente, eu não estava preparada para ficar com um dreno que, além de ser uma coisa assustadora, porque sai um cano de dentro de você. Sai um cano, gente, de dentro da gente, um cano duro. E é uma das primeiras imagens que me chocou depois da cirurgia. Eu já tinha usado dreno lá quando eu era criança, que eu fiz uma cirurgia para retirada de um rim e parte do outro, né? Aí, eu já tinha utilizado, mas eu lembrava que ele era mole, sabe? Eu tinha uma outra visão de dreno. Quando eu acordei da cirurgia, que eu olhei aquilo grudado em mim e aquilo se mexia, parecendo uma sanfona, eu juro pra vocês, eu juro que clareou tudo assim, fez assim, tum, no meu ouvido. Eu falei, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Porque os médicos usam, né, o dreno para que não acumule todas aquelas secreções e cause uma série de outros danos. Eles colocam um dreno na gente que é para que saia, não é, os líquidos dos vasinhos da linfa, os líquidos que a gente tem no corpo que foram rompidos com a cirurgia e continuam produzindo, como por exemplo os vasinhos, continuam produzindo ali o sanguezinho deles, né? O líquido todo, e esse líquido é drenado para um dreno. A palavra já é muito, chega a ser redundante. E aí, não basta você estar com aquele cano. O que a gente se surpreende é que o dreno é uma sanfoninha que faz assim. Chama dreno cachorrinho. Pesquisem, gente, na internet. De cada em cada tempo, assim, tipo, hoje eu sei que a cada 3 horas, enquanto você tá em cirurgia, em cada 3 horas aproximadamente, esse dreno ele tem que ser limpo. A secreção que junta nele é jogada dentro do vaso sanitário e ele volta ali plugadinho no cano. E a minha internação, a minha operação foi totalmente louca, vocês sabem. Veio um enfermeiro louco tentando me levantar e uma série de coisas. Tinha uma auxiliar de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Não foi enfermeiro não, gente. Perdoem aqui a palavra. Foram auxiliares de enfermagem. E aí eu tinha uma auxiliar de enfermagem que estava tomando conta de mais ou menos 30 leitos da enfermaria, enfermaria feminina e enfermaria masculina, e ela estava já virada há 3 dias tirando plantão, porque eles só trocam de locais, né? De um hospital no outro, fazendo esse revés aí, que eu acho que vocês imaginam, né? Que isso acontece. Quem é aqui da saúde sabe,
a baixa remuneração obriga muitos profissionais a fazerem isso, trocarem de uma instituição para outra e ficarem, às vezes, dormindo de 2 a 3 horas por dia, se dormem. Então essa auxiliar de enfermagem estava muito doida, ela tinha tomado alguma coisa, gente, acho que pó de guaraná em excesso, e ela, assim, o tempo inteiro. Aí, gente, ela chegou pra mexer nesse dreno a primeira vez, ela segurou o dreno, o cachorrinho assim, e tchá, 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 balançando assim, balançando, e eu, o que é isso? Depois de balançar, ela começou a fazer assim, quen, 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 quen. Aí nessa hora que eu quase desmaiei, porque ele é cheio de curvinhas, e ele é uma sanfoninha. Sabe aquelas sanfoninhas de criança, de antigamente? Ele é uma sanfoninha. E aí tem que movimentar isso, de retirar o excesso dele, e ele só ele pode entupir, sabe? Ele pode encher demais, então tem que ser supervisionado de 3 em 3 horas. Como essa mulher tava muito doida, eu mesma já aprendi logo a mexer com isso, minha irmã também, minha filha também. Então elas tomavam esse cuidado, porque esses auxiliares de enfermagem, no lugar que eu fiquei internada, se dependesse deles, eles olhavam uma vez por dia só. E desse jeito, sabe? Translocado dela, que nem explicou o que ela ia fazer, o que ela estava fazendo. E aí eu falei assim, gente, isso daqui pra você ir no banheiro. Aí você tem que carregar o dreno, o cachorrinho, você tem que segurar ele, sabe? Pra você ir no banheiro, pra você tomar banho, você tem que ficar segurando o dreno, que é uma sanfoninha. Medo de dreno cachorrinho. Ele já é apelidado de dreno cachorrinho porque, gente, você tá com um cano saindo de você e você carrega um bichinho. Ai, é muito trash isso, mas tem que rir, né? Tem pessoas que ficam 3 dias, tem pessoas que ficam 7 dias, tem pessoas que ficam 14 dias, eu já ouvi falar, com esse dreno cachorrinho, e às vezes 2 drenos cachorrinho, porque operaram as 2 mamas. Mas não, esse cachorrinho não morde e não causa dor. Essa mexida nele, essa higienização, essa coisa toda não causa dor. É só a parte psicológica mesmo que leva um choque quando você acorda com uma sanfona cheia de sangue do lado, sabe? Eu aposto que se eu tivesse sido avisada antes, eu não teria tido aquele tum no meu ouvido, que é um princípio de desmaio, mas não desmaiei. Não custa nada avisarem a gente, né? Não custa nada, avisem, conversem com o paciente, né? Ou, essa daqui é muito legal. Mulher, homem, se você pudesse aconselhar alguém ou deixar um conselho para você mesmo ler no futuro, o que você deixaria? Vamos lá refletir? Eu deixaria como conselho para mim perguntar todas as perguntas que eu escrevi aqui e que eu falei para vocês, pro médico, porque as respostas para essas perguntas teriam me preparado para coisas e acontecimentos que foram muito cruéis na minha cirurgia, no meu tratamento, enfim, na busca por hospital de referência, na busca por saber sobre estadiamento, enfim, eu deixaria como conselho isso. Zaira, pergunte, faça perguntas, afinal o médico está ali, seja ele do SUS ou do plano de saúde, ele está ali para lhe atender e ele recebe dinheiro para isso. Você não é um favor na vida de um médico. Ele é
indispensável na nossa vida e nós somos indispensáveis na nossa também, não é verdade? Então, prioridades, prioridades, nossa prioridade é nós em primeiro lugar. Tem uma amiga aqui no canal que é advogada e ela é muito legal. Gente, ela deixa umas mensagens muito legais. E é aquele dia que eu gravei um vídeo falando que eu fiquei em pânico porque o meu marido fez chantagem emocional para que eu saísse, sabe, de casa. Ela me deixou um conselho muito legal. Na verdade, eu recebi vários conselhos muito legais. Eu sou da seguinte opinião: conselho é bom e todo mundo merece um. Beleza? Eu deixaria isso. Agora, vamos lá nas dicas finais, encerrando esse assunto sobre mastectomia. Mastectomia pode causar pneumonia e prisão de ventre. Já falei aqui no canal isso, vou repetir. Gente, muito cuidado, a gente não é avisado sobre isso, sobre o fato de que o nosso intestino vai dar uma trancada geral ali por causa da anestesia. Sim, você vai ter esse desconforto maior. Eu recomendaria uma dieta muito leve já uma semana antes da cirurgia. Não sou médico, não sou médica, gente, por favor, me entenda, é uma opinião como paciente. Eu faria uma dieta ali de uma semana antes da cirurgia, uma dieta bem restritiva, para que eu não sofresse tanto com o meu intestino como eu sofri depois da cirurgia. Eu fiquei vários dias sem fazer cocô, gente. Vários dias, assim, muito complicado, muito mesmo. E não recebi nenhuma receita de laxante para isso, não recebi nada a respeito disso. Tomei aquele remedinho quadradinho, amarelinho que todo mundo conhece, tomei aquilo lá por conta própria e mesmo assim, e aquilo lá é violento, hein, gente? Não funcionou, não funcionou. Eu fiquei 10 dias com o intestino preso. Reclamei pro médico? Não, ele era um cavalo, ele não queria me ouvir, ele não me ouvia, não olhava na minha cara, não é? Vocês já sabem do médico monstro. Então, é isso. Pergunte se você, batendo nessa tecla de novo, pergunta para o médico sobre reconstrução imediata e simetria das duas mamas. Nem que para isso você tenha que retirar um pouco da outra. E cuide, pergunta antes o que é que não pode ter, né, na outra mama para mexer. Batendo nessa tecla, porque, gente, uma assinante do canal deixou uma mensagem para mim nos comentários, uma mensagem para mim, uma mensagem para nós todas nos comentários, dizendo que já tinha sido combinado com o médico que o médico ia diminuir a outra mama dela para ficar semelhante à mama operada. E aí, gente, no dia eles descobriram uma micose nela e ela não pôde fazer a reconstrução com a simetria perfeita na diminuição da outra mama, que era grande, eram duas mamas grandes. Tô dando o comentário aqui, não tô falando o nome, e eu acho que foi muito importante. Muito obrigada por você ter compartilhado isso. Às vezes a gente não repara, não é, nessas coisas. Micoses são muito oportunistas. Eu mesma já tive uma chamada tínia de um lugar que eu morei. Logo depois que eu me separei, eu fui para um lugar que precisava ser barato, né, gente? E era um quarto com banheiro. Na verdade, era uma coisa totalmente adaptada da mulher.
e era tudo azulejado. E a minha impressão é de que aquilo deveria ser puro mofo, por isso que foi azulejado. Era um lugar que não pegava claridade. E aí eu desenvolvi uma série de micoses que eram umas bolinhas que iam crescendo. Elas ficavam lisas e um pouquinho avermelhadas no centro e bastante avermelhadas ao redor. Se apertava dentro dela, não sentia. E ela ia crescendo, gente. Aquilo ficou tomado em mim. Sorte minha que não pegou na cabeça. Porque quando ele pega na cabeça, o lugar que ele pega, dizem, não sei porque eu não peguei, que cai o cabelo e não nasce mais. Fica falhas. Então, estamos aí. O negócio para evitar micose é sempre individual, porque cada corpo responde de uma maneira. Na minha opinião, era o local que eu tinha mudado, que deveria ser puro mofo, por isso que era azulejado de cabo a rabo. E era inverno, gente, então imaginem essa cidade gelada, que só fica com neblina 7 dias, às vezes consecutivos, sem sair sol. E aquilo era um gelo, aquilo minava a água, nossa, muito sistemático. Então, tá aí a dica. Pergunte para o médico o que é que não pode ter e se cuidem para estarem saudáveis dos dois lados, né? Para o que possam fazer, no caso, essa reconstrução com uma simetria digna de toda mulher receber. Uau! Terceira, a recuperação depende de pessoa para pessoa, amores. Isso é muito importante, muito. Algumas são mais lentas, outras mais rápidas, mas a média disso tudo é 12 semanas. Coloquei uma média com base na minha experiência. Por quê, gente? O que é que acontece nesta vida para esfolar nossa cara às vezes no asfalto? Assim, você operou mais ou menos na mesma data que fulana e ciclana, porque às vezes é comum você sentar do lado de outras mulheres que fizeram, não é, a cirurgia. Eu sou sempre muito tímida, acredito que isso tenha se acentuado muito, muito nos últimos 20 anos. Eu sou introspectiva, como diz a Samantha, uma amiga daqui do canal, que a gente se fala, inclusive tô com saudade dela, muita saudade. Samantha, hello, hello, estou carente. Ela disse assim, sabe, gente, Zaira, muitas vezes não é timidez, é introspecção. E as pessoas não entendem as pessoas que são introspectivas. As pessoas que são introspectivas, elas são menos abertas. Sabe, gente? Eu não sou aquela pessoa que faz amizade em fila, sabe? Que vai lá papeia por papear numa fila de espera. Eu não, eu sento, eu tô ali com as minhas coisas, mas se alguém falar comigo, ótimo, excelente, a gente vai ter um excelente papo, sabe? Mas é minha introspecção. Já falei sobre isso, já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E quando eu digo que muitas pessoas não entendem, é porque nem minha família entende. Voltando ao assunto, por que disso tudo? Porque ali você senta, quando você faz cirurgia, você senta ao lado de pessoas, de outras mulheres, às vezes de homens, não é? Homem também tem câncer de mama. E uma conversando com a outra, o que é que acontece? A comparação no tempo de recuperação. Como está sua cicatriz, como está sua dor, o que você está sentindo. E o que ocorre? Essa comparação com uma pessoa que se recuperou mais rápida, ela vem como um sobrepeso na sua vida.
no seu momento. Eu digo isso com muita propriedade de palavra, porque eu estava no meu momento ali de vulnerabilidade, de paciente, de dor, de muita dor, sabe? E eu me vi comparada com uma senhora que tinha feito cirurgia no mesmo dia que eu, tinha retirado toda a mama e ela se recuperou com muita rapidez. E aí o que acontece? Eu não conversei assim com ninguém. Eu tava numa época da cirurgia lá, com a minha introspecção lá ativada, nível hard, nível máximo, porque eu já tinha descoberto que o médico era um tremendo de um cavalo e então eu não queria dividir coisas ruins com ninguém, sabe? Eu tava nas mãos desse médico, eu nem tinha tirado os pontos ainda. E alguém da minha família começa a perguntar, a questionar para essa senhorinha, questionar para uma outra que tinha feito cirurgia um mês antes. E elas tiveram uma recuperação brilhante, muito melhor do que a minha. Eu tava capengando, eu tava andando com dificuldade, eu tava com um buraco eu demorei muito tempo para tirar o ponto do mamilo, gente. Esse ponto, que é o único da cirurgia, da cicatriz, foi tirado com 14 dias, mas o do mamilo e desse lugar que ficou o buraco, eles demoraram, gente, muito tempo para eles saírem, para o corpo repelir eles. Muito tempo, 70 dias. E nesse tempo que eu fiquei na mão desse médico, tinha essa comparação. Mas fulana falou que tá tudo normal, que tá conseguindo pentear o cabelo. Gente, eu até hoje, pentear o cabelo é uma coisa mais delicada pra mim, sabe? O meu nervo se puxa, repuxa. Então vocês imaginem na época. E aí, extremamente positiva, sabe? A doninha, porque não sei o que, que lá em casa eu faço isso. Ela não tinha obtido informação do médico de que o braço operado pode inchar com linfedema, você tem que cuidar do braço operado. Não, ela não tinha nada de informação. Até hoje eu tenho um peso na minha consciência de ter saído daquela clínica sem avisar essa senhora de muita coisa. E todos os dias e todas as vezes que eu me encontrava com essa senhora era muito pesado, porque eu não estava no nível de recuperação dela. Eu não conseguia estar ativa como ela e como uma outra que fazia um mês que tinha operado, e quando nós subimos no carro, ela subiu no carro dela e engatou a marcha. O carro dela não era automático, porque deu para ver o movimento. Ela entrou e saiu dirigindo com um mês, sabe? E o que é que eu reparei nela? O bração, sabe? O bração. E na época eu não sabia quase nada a respeito. Eu ainda estava me informando como paciente oncológica. Eu reparei que ela tinha um bração, mas estava tudo tão bem para ela e para outra senhora, e existia essa comparação. E não faça essa comparação, mulher, homem, família, não faça comparação. Cada organismo é um único organismo neste universo. Não existe uma pessoa idêntica a outra. Então, não cobre recuperação de uma pessoa comparando ela com outra, porque às vezes a outra não tá nem aí para a vida dela, não tá nem aí
se desenvolve um linfedema e que venha tudo de ruim porque não sei, não gosta de si. Então não comparem, não se comparem, vamos deixar isso de lado. Se você sentar e de repente você não é introspectivo, você é daquelas pessoas que conversam com pessoas na fila e com pessoas do lado do banco, faça tudo menos se comparar. Conversem, troquem experiências, mas não se compare. Deixa essa palavra e esse ato, comparação, lá no fundo da lixeira, de preferência de uma lixeira bem longe de você e longe da sua família, certo? Faça isso, acredita em mim, tá? Introspecção, gente, não é antipatia, tá? Não é antipatia, é outra coisa, tudo menos antipatia. Eu sou extremamente sociável, quando as pessoas chegam até mim, eu gosto muito, mas eu romper a barreira é complicado, tá? Vamos lá? Acabando já esse vídeo, porque senão eu levo chamada do YouTube também. O YouTube não gosta de vídeos muito longos, gente. Esse meu livro, quando puder chegar às mãos de pessoas, vai fazer muito, muito feliz meu coração. Se prepare para o dia que você vai se olhar no espelho, sem a mama ou sem parte dela. Tente imaginar isso antes, porque se você não tentar imaginar, você fugir disso que vai acontecer com você, pode te causar um choque, como me causou. Enquanto nós estamos deitados lá no hospital, com aquela faixa enrolada, a gente não tem muita noção de como está a nossa mama, certo? Certo. Eu não fui no espelho me olhar e tentar me imaginar, tampar a parte da minha mama, me preparar para aquele momento de frente ao espelho, gente. Sabe? De frente ali, quando vai chegar aquele momento de você com você, porque vai passar vários momentos de você, auxiliar de enfermagem, família, etc e tal, mas vai ter um momento que é você com você. Então, tenta imaginar isso antes, com mama, sem mama, com parte da mama, sem parte da mama. Reproduza isso na sua mente, porque assim você vai se acostumando com o fato. Não deixa para a última hora. Ah, não, depois que eu operar eu vejo. Esse não é o meu conselho. Encerramos esse assunto sobre mastectomia. Acho que ficou bem claro. Não fuja do que você vai passar. Em frente. Se você tiver medo, vai com medo. Se você tiver certeza, vai com a sua certeza, mas nunca esqueça da ponderação e da sua sabedoria. Você é importante para você. Você é um mundo, certo? Vamos que vamos. Grande beijo no fundo do coração. Amo vocês infinitamente.